Quantas vezes você foi realmente respeitado por ser bonzinho? Já sentiu aquela sensação amarga de que quanto mais você tenta agradar, menos as pessoas te valorizam de verdade? E se eu te dissesse que essa obsessão em ser uma boa pessoa pode estar na real te destruindo por dentro? Como dizia Maquiavel, todos veem o que parece ser, poucos sentem o que você realmente é. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Talvez você esteja esgotado. Talvez você carregue um peso invisível, uma cobrança silenciosa para manter tudo em ordem, sempre sorrindo, sempre evitando o conflito, sempre colocando todo mundo na frente de si mesmo. Desde pequeno te ensinaram que o caminho certo era ser bom, não é? Que os justos venceriam no final, que bastava ser honesto, humilde, paciente, e o mundo, em sua suposta justiça, retribuiria. Mas será mesmo? E se essa ideia for só um conto de fadas inventado para te manter obediente, previsível, fácil de manipular? Pensa nas vezes que você ficou calado para preservar a paz, que engoliu o choro, que aceitou humilhações disfarçadas com um sorriso. Tudo isso porque disseram que ser bom era uma virtude suprema. E se na real essa bondade for só uma coleira invisível? O mundo não premia quem é bom de coração, premia quem é estratégico. Duro de ouvir, né? Mas se você está aqui, lendo, isso é porque já sentiu na pele. Já foi aquele que entende tudo, que perdoa tudo, que se doa demais. E que no final é ignorado, exigido e descartado como se não valesse nada. Parece cruel. É porque é mesmo. Maquiavel, com toda a sua frieza brutal, já sabia. Viver tentando agradar é viver como prisioneiro da própria gentileza. Quem vive para ser bom acaba sufocado pela imagem que construiu. É aqui que a gente começa a romper o ciclo. Esse papo não é para te transformar num monstro frio. Pelo contrário, é para te acordar. Enquanto você seguir tentando agradar todo mundo, vai continuar sendo escravo dessa armadura de bondade forçada. E, ironicamente, o mundo não respeita armaduras frágeis. Respeita quem é firme, quem conhece seus limites, quem impõe consequências. A filosofia estoica ensina isso também. A verdadeira liberdade vem de dentro, de não depender da aprovação externa para existir. Quantas vezes você tentou ser aceito e acabou invisível? Quantas vezes se doou tanto que esqueceu de si mesmo? A resposta para isso está num erro que plantaram em você. Ensinaram que ser amado era o mesmo que ser obediente. Só que o amor verdadeiro não pede que você se apague. A aceitação real não exige que você abra mão de quem é. Maquiavel não queria que você se tornasse cruel. Queria que você enxergasse o jogo, porque quem não enxerga, vira peça, descartável no tabuleiro dos outros. Se você está cansado de ser usado, ignorado e jogado de lado, talvez seja a hora de aprender uma nova forma de existir. Uma forma mais consciente, mais estoica, mais firme. Porque enquanto você não entender que ser bom sem estratégia é ser presa fácil, vai continuar repetindo esse ciclo doloroso de se doar até se perder. E, meu amigo, a vida é curta demais para passar sendo fantasma de si mesmo. Desde criança, martelaram na sua cabeça que gentileza gera gentileza, que o universo conspira a favor de quem é justo. Ah, como soa bonito, né? Mas a vida real não é um comercial de margarina. A vida real é um campo minado de interesses, e quem atravessa de olhos fechados achando que só boas intenções bastam, geralmente é quem pisa primeiro na bomba. Ser bom, como te ensinaram, virou sinônimo de se apagar, de engolir sapos, de sorrir enquanto a alma sangra. E o pior, virou um manual para deixar você dócil e previsível. A plateia que aplaude sua bondade não aplaude porque te admira. Aplaude porque te quer exatamente assim, previsível, acessível, inofensivo, conveniente. Maquiavel, com a precisão de um bisturi, rasgava essa ilusão. O governante que deseja ser apenas bom será destruído por aqueles que não são. Duro, mas é real. E não é que o mundo seja todo mau, é que o mundo responde à presença, não à pureza. E presença, meu amigo, se constrói com limites claros, não com sorrisos forçados. O estoicismo também ensina isso. O controle que importa não é sobre os outros, é sobre si mesmo. Não é o controle de agradar todo mundo, mas o controle de não se trair.
Não é sobre calar a sua voz para manter o teatro funcionando. É sobre ser tão sólido internamente que ninguém mais consiga te dobrar. Sabe aquela paz que você busca tanto? Ela não vem de ser amado por todos. Vem de não precisar mais da aceitação de ninguém para continuar sendo você. Quantas vezes você se sentiu sufocado, carregando elogios que mais pareciam algemas? Você é tão compreensivo, diziam. Mas o que queriam dizer era: continue se anulando para me agradar. Cada elogio vinha com um bilhete invisível. Não mude, não cresça, não me confronte. E você, querendo ser aceito, aceitava o acordo sem ler as letras miúdas. O problema é que, nesse contrato, quem perde é sempre você. A boa pessoa que nunca impõe consequência acaba virando só um recurso, um ombro amigo, um ouvido disponível, uma solução rápida para problemas alheios, nunca uma presença respeitada. E a tragédia maior é que, no fundo, você começa a se convencer de que esse é o seu valor: ser útil, ser necessário, ser conveniente. Mas onde ficou o seu próprio espaço? Sua própria dignidade? Sua própria voz? Se tudo isso está te doendo, agora respira fundo. Não é o fim. Na verdade, é o começo. O começo de uma vida mais alinhada, mais estoica, mais verdadeira. É aqui que a transformação começa. Na hora em que você para de querer ser a boa pessoa para o mundo e começa a ser a melhor versão de si mesmo para si. E quem tiver maturidade para reconhecer isso, ficará ao seu lado. Quem não tiver, que siga seu caminho. Você não nasceu achando que precisava agradar todo mundo. Isso foi ensinado, foi moldado, como se esculpissem em você uma estátua de obediência. Desde cedo aprendeu que ser aceito vinha com um preço: o preço do silêncio. Quando você dizia não gostei, era taxado de ingrato. Quando chorava, ouvia que estava fazendo drama. Bastou algumas broncas, alguns olhares tortos e pronto. Você aprendeu a sorrir enquanto o coração quebrava, a engolir as palavras para não ser rejeitado. E assim, pouco a pouco, foi se apagando. Num mundo em que a fragilidade é explorada como moeda, quem aprende cedo a se calar vira presa fácil. Você acha que está sendo gentil, mas muitas vezes está apenas sendo moldado pelo medo. Medo de não ser amado, medo de ser excluído, medo de ser julgado. E olha que ironia, achamos que esse comportamento é empatia, mas na maioria das vezes é só medo disfarçado de virtude. Medo de ser quem somos de verdade, com raiva, com vontades, com limites. A filosofia estoica ensina que o medo é uma corrente que nos mantém afastados da verdadeira liberdade. E a liberdade real começa quando a gente aceita quem é, sem precisar da aprovação do mundo. Enquanto você viver com medo de ser rejeitado, continuará sendo um refém. Um prisioneiro sorridente carregando correntes douradas que brilham por fora, mas esmagam por dentro. Ser bonzinho, se for por medo, é só uma maneira educada de se auto-abandonar. Talvez você esteja cansado, e não é para menos, cansado de medir cada palavra, cada gesto, para não desagradar ninguém. Cansado de colocar os sentimentos dos outros acima dos seus. Cansado de sorrir para quem te atravessa como se você fosse invisível. A verdade é que, quanto mais você se adapta para ser aceito, mais você se afasta de quem deveria ser. E sabe o que é pior? O mundo sente isso. Que o mundo não respeita quem não respeita a si mesmo. Você já reparou que quem impõe respeito não precisa se justificar o tempo todo? Não precisa andar explicando suas decisões? Enquanto isso, quem vive para agradar corre atrás de explicações, desculpas, pedidos de compreensão. E mesmo assim é ignorado. Isso não é azar, isso é estrutura emocional. Maquiavel, com sua frieza cirúrgica, já dizia: quem não impõe presença será sempre peça de reposição na vida dos outros. Chega de aceitar migalhas emocionais achando que é banquete. Chega de se dobrar em nome de um amor que, no fundo, nunca foi amor de verdade. Se o estoicismo nos ensina algo, é que dignidade não é opcional. É a base da vida plena. Quem não aprende a se bastar, a se respeitar, vira espectador da própria história, esperando aplausos que nunca virão. Talvez agora você esteja começando a enxergar o tamanho da armadilha em que te colocaram.
Te fizeram acreditar que amor próprio era egoísmo, que impor limites era grosseria, que dizer não era falta de educação. E você, querendo ser aceito, foi se curvando, foi vestindo máscaras, foi cedendo espaço dentro de si mesmo, até quase não sobrar nada. Tudo para manter uma paz que nunca foi de verdade, uma aceitação que sempre foi condicional. O mais cruel disso tudo é que a vida não recompensa quem se apaga. Ela recompensa quem tem coragem de ser inteiro. O estoicismo nos lembra disso com força. Quem vive dependendo da validação externa entrega as rédeas da própria vida nas mãos dos outros. E quem vive para agradar, inevitavelmente vive em função de expectativas alheias. E a cada concessão, a cada silêncio imposto, você vai sumindo um pouco mais, até se tornar uma sombra de quem deveria ser. Quantas vezes você já pediu desculpa por algo que nem era erro seu só para manter a harmonia? Quantas vezes aceitou menos do que merecia, com medo de parecer ingrato? Esse ciclo é perverso. Quanto mais você se anula, mais você ensina os outros a te anularem também. E o pior é que essa gentileza exagerada, essa vontade de ser sempre o bom, aos poucos vai matando sua autoestima, sua força vital, sua chama interior. E então você se pega vivendo para justificar sua existência, correndo atrás de aprovação, se explicando, se adaptando e nunca sendo suficiente. Porque quem não impõe respeito desde o começo, dificilmente conquista depois. Maquiavel, com sua brutalidade, já avisava: o mundo é dos que sabem equilibrar a astúcia da raposa e a força do leão. Quem é só dócil vira presa. Quem é só força vira tirano. O segredo está na combinação. E só quem domina esse equilíbrio é que realmente se torna livre. Olhe à sua volta. Perceba as pessoas que você respeita de verdade. São aquelas que dizem não sem medo, que não precisam gritar para serem ouvidas, que têm aquela presença que basta um olhar para deixar claro: comigo não. Essa é a força silenciosa que Maquiavel enxergava. Essa é a firmeza serena que o estoicismo valoriza. Não é sobre agressividade, é sobre dignidade. É sobre lembrar que você também tem direito de ocupar espaço sem pedir licença. É claro que isso assusta no começo. Assusta porque, pela primeira vez, você vai sentir o peso de sustentar quem você é sem as muletas da aceitação externa. Vai ser desconfortável. Vai ter gente se afastando. Vai ter olhares estranhos. Mas também vai ter uma paz nova. Uma paz que vem não da aprovação dos outros, mas da sua própria consciência tranquila, firme, plena. A paz de quem, enfim, parou de pedir permissão para existir. Chega uma hora na vida em que a maior traição que a gente pode cometer é contra si mesmo. E sem perceber, muitos de nós vivem nessa traição silenciosa todos os dias, dizendo sim, quando querem dizer não, aceitando menos do que merecem, sorrindo enquanto engolem a vontade de gritar. Só que o mundo sente quando a sua alma está pequena, e o mundo, implacável, trata você do tamanho que você se mostra. A filosofia estoica é clara. Quem não se posiciona é posicionado pelos outros. E o pior é que, quando você vive para ser agradável, acaba virando só mais uma peça descartável no tabuleiro emocional das pessoas, porque ninguém valoriza aquilo que é oferecido de graça o tempo todo. O que é abundante demais perde valor. Sua atenção, seu carinho, seu tempo, tudo isso precisa ter peso, precisa ter preço, não em dinheiro, mas em respeito. Maquiavel dizia que a imagem é tão ou mais importante do que a essência. E isso dói para quem cresceu ouvindo que o que importa é o que está por dentro. Claro que a essência é sagrada, mas o mundo reage àquilo que você projeta. Se você projeta dúvida, será tratado com dúvida. Se projeta fraqueza, será tratado com desdém. Se projeta presença, aí sim começa a ser levado a sério. E presença não se constrói com palavras, se constrói com atitude. Às vezes é só mudando um olhar, um tom de voz, uma postura que o mundo ao seu redor muda. Não é mágica, é percepção. E é aí que o estoicismo mais uma vez entra. Você não controla os outros, mas controla a si mesmo. E esse autocontrole,
Esse domínio interno gera respeito sem precisar de gritos, de explicações, de implorar por migalhas emocionais. Um estoico entende: o que vale é o que você tolera, o que você permite, o que você alimenta. Aqui é onde muita gente tropeça. Acham que precisam se tornar frios, impenetráveis, cínicos. Mas não é isso. A firmeza verdadeira nasce do amor próprio, não da raiva. Você não precisa endurecer o coração. Só precisa parar de entregar ele para quem não sabe cuidar. E precisa parar de tentar salvar todo mundo, enquanto deixa sua própria alma sangrando pelo caminho. Porque a bondade sem limite vira veneno para quem a carrega. A vida exige que você saiba onde termina o outro e começa você. Quem não aprende isso vive em guerra interna, tentando ser tudo para todos e, no processo, perdendo a si mesmo. E, uma hora, a conta chega. Chega na forma de exaustão, de vazio, de sensação de que nada nunca é suficiente. Mas se você está lendo isso agora, é porque lá no fundo ainda existe uma chama pedindo para ser reacendida. Uma chama de quem sabe que nasceu para muito mais do que agradar. Existe uma diferença brutal entre ser amado e ser respeitado. O amor sem respeito é frágil, muda com o vento, se desfaz na primeira dificuldade. Já o respeito é a base sólida, onde relações verdadeiras podem florescer. E isso não é teoria bonita, é realidade nua e crua. Você já deve ter sentido isso. Quem te ama, mas não te respeita, te usa. Quem te respeita, mesmo que não te ame da forma como você queria, te valoriza de verdade. Maquiavel dizia que o príncipe, e aqui o príncipe é você, deve ser amado e temido, mas se não puder ser ambos, é melhor ser temido do que amado. Entenda temido aqui não como medo de violência, mas como o respeito que a sua postura impõe. O medo de perder a sua presença. O medo de cruzar limites que você deixou claros. Isso é ser leão e raposa ao mesmo tempo. Isso é viver de acordo com princípios estoicos, firme, sereno, inabalável. Pensa só, quantas vezes você perdeu oportunidades porque teve medo de desagradar? Quantas vezes deixou de dizer o que pensava, de fazer o que queria, de se posicionar, só para manter uma aparência de bom moço? E o que ganhou com isso? Aprovação? Talvez. Mas respeito? Quase nunca. Porque quem nunca impõe limites, quem nunca diz não, quem nunca defende seu território, acaba sendo visto como solo fértil para abuso emocional. É duro aceitar, mas ser sempre disponível, sempre bonzinho, sempre compreensivo, não te torna melhor. Te torna mais fácil de ser explorado. O mundo respeita quem se respeita. Quem sabe se retirar quando não é valorizado. Quem entende que presença é privilégio, não obrigação. O estoicismo bate nessa tecla o tempo todo. A vida é curta demais para ser desperdiçada com aquilo que não te engrandece. E olha só, não se trata de virar uma muralha fria e impenetrável. Se trata de ser como a árvore firme no meio da tempestade. Flexível o suficiente para não quebrar, forte o bastante para não ser arrancada. Você pode ser gentil e firme, pode ser compassivo e ter limites, pode ser generoso sem ser bobo, pode amar profundamente e ainda assim saber a hora de se afastar de quem não te honra. Essa força tranquila, essa segurança silenciosa, é o que realmente muda o seu lugar no mundo. E o mais bonito é que ela nasce dentro, na solidão da sua escolha consciente de não viver mais como peça de reposição na história de ninguém. Nasce no silêncio estoico de quem aprendeu que ser inteiro é mais importante do que ser aceito. Chega um momento na vida em que você percebe que não deve mais mendigar respeito, carinho ou reconhecimento. Eles devem fluir naturalmente de relações verdadeiras, não serem arrancados em troca de submissão. O estoicismo ensina que a verdadeira riqueza está em depender cada vez menos do que foge ao nosso controle. E, meu amigo, o amor e o respeito dos outros fogem totalmente ao nosso controle. Você já tentou se moldar a tantos formatos diferentes, né? Já sorriu quando queria chorar, já cedeu quando queria lutar, já ficou quando tudo dentro de você gritava para ir embora. E para quê?
Para manter a ilusão de que estava tudo bem? Para continuar cabendo num espaço pequeno demais para quem você realmente é? Chega disso. A vida pede coragem. Coragem de ser quem se é sem pedir desculpas. Maquiavel já dizia: quem não se faz respeitar não se faz obedecer. E mesmo que você não esteja tentando comandar um reino, como ele falava, você precisa comandar o seu próprio território interno, ser o príncipe de si mesmo. E isso começa com a decisão silenciosa e poderosa de parar de negociar a própria dignidade em troca de aceitação temporária. Pensa só, cada vez que você se diminui para ser aceito, você envia uma mensagem para o universo e para si mesmo: eu não sou o suficiente do jeito que sou. E cara, essa mensagem é poderosa. Ela molda a forma como o mundo te enxerga, molda suas relações, molda suas oportunidades. O estoicismo reforça: não é sobre mudar o mundo lá fora primeiro, é sobre mudar a postura aqui dentro. Você não precisa gritar para mostrar força, não precisa de discurso inflamado. Às vezes, a maior demonstração de poder é o silêncio firme de quem escolhe onde pisa, com quem anda e o que aceita ou não em sua vida. Como uma rocha no meio da correnteza que não precisa se mexer para provar sua existência. Ela simplesmente está. E quem a respeita, a respeita. Quem não, é levado pela água. É assim que você se torna imbatível. Não por ser invulnerável, mas por ser autêntico. Por não negociar mais aquilo que é essencial. Por lembrar todos os dias que sua alma não está à venda, que seu respeito próprio vale mais que qualquer aplauso vazio, e que no final é isso que vai fazer você se olhar no espelho e enfim se reconhecer de verdade. Quando você começa a se respeitar de verdade, algo mágico acontece. O mundo inteiro parece mudar. Mas na real quem mudou foi você. Antes, você aceitava migalhas emocionais como se fossem banquetes. Agora, entende que não é qualquer mesa que merece a sua presença. O estoicismo é claro nisso. Não é arrogância escolher onde investir sua energia. É sabedoria. Porque a vida é curta demais para ser desperdiçada em lugares que só sugam e nunca somam. Você percebe que nem todo convite merece resposta, nem toda provocação merece reação, nem toda oportunidade é, de fato, uma bênção. Algumas são armadilhas douradas, preparadas para prender quem ainda não aprendeu a reconhecer seu próprio valor. Maquiavel sabia que o maior poder não é o de conquistar os outros, mas o de não ser conquistado por ilusões. E olha, isso vale mais hoje do que nunca. Quantas vezes você já se sentiu culpado por dizer não? Quantas vezes deixou a culpa corroer sua vontade de se preservar? Essa culpa não nasceu com você, foi ensinada. Plantada devagarinho em cada seja bonzinho. Não decepcione. Não crie problemas. E sem perceber, você foi se moldando para caber em moldes que nunca foram seus. Só que agora, finalmente, é hora de quebrar essas formas. Hora de lembrar que você não é feito de massa maleável. Você é feito de alma, de história, de força. Ser firme não te faz menos bom. Ser firme te faz inteiro. E, na verdade, só quem é inteiro pode ser realmente bom. Porque quem é inteiro não dá esperando receber. Não ama esperando retorno. Não serve esperando aplauso. Ama porque transborda. Serve porque é escolha, não obrigação. E isso só é possível quando a bondade não nasce do medo, mas da liberdade. E se alguém te disser que você mudou, que ficou difícil, sorria. É sinal de que, pela primeira vez, estão sentindo sua presença. Estão percebendo que você não se dobra mais ao primeiro pedido, que sua gentileza agora tem fronteiras, que seu amor próprio deixou de ser promessa vazia e virou prática diária. Como ensina o estoicismo, a verdadeira liberdade é ser senhor de si mesmo, não servo da opinião alheia. Então, da próxima vez que tentarem te fazer sentir culpa por se respeitar, lembre-se: quem se irrita com seus limites geralmente lucrava com a sua ausência deles. E você não deve mais ser moeda de troca na economia emocional dos outros. Você não é remendo. Você é o universo inteiro. E o universo não se dobra. O universo expande. Você já reparou como o mundo é rápido para elogiar quem se anula? Nossa, fulano é tão paciente, dizem.
sempre tão disponível, tão compreensivo. Só que por trás desses elogios, muitas vezes se esconde a mais sutil das expectativas. Continue sendo conveniente, continue calando sua dor, continue esquecendo seus próprios limites. Isso não é admiração, é estratégia emocional. Como diria Maquiavel, elogios demais podem ser tão perigosos quanto críticas, porque anestesiam a sua vigilância. O estoicismo nos lembra que não devemos nos embriagar nem com aplausos, nem nos desesperar com vaias. A alma tranquila não depende de plateia. E a alma tranquila, meu amigo, é mais rara que diamante hoje em dia. Porque ela exige uma coragem que poucos têm. A coragem de desapontar expectativas alheias para ser fiel à própria essência. E ser fiel a si mesmo dói no começo. Dói porque quebra pactos invisíveis que você firmou sem perceber. Pactos que diziam, eu me sacrifico, e em troca, vocês me aceitam. Só que esse contrato é podre. A moeda que te pagaram nunca foi amor de verdade. Foi conveniência. E agora, que você acordou, agora que sente o gosto amargo da falsidade, é hora de rasgar esse acordo silencioso e escrever uma nova história. Uma história onde você se escolhe primeiro, não por egoísmo, mas por sobrevivência. Uma história onde você entende que quem realmente merece sua presença não te cobra silêncio nem submissão. Pelo contrário, celebra sua coragem de ser quem você é, inteiro, sem cortes, sem censura. E essa jornada de autoconstrução é sim solitária no começo. Mas, como diziam os antigos, é melhor andar só do que mal acompanhado. Maquiavel apontava que a virtude verdadeira é saber navegar entre a astúcia e a coragem. Saber ser raposa e leão. Saber quando calar e quando rugir. Quando recuar e quando avançar. Isso não é falsidade, não é manipulação. É sabedoria de quem entendeu que viver não é se esconder atrás de uma máscara de bondade. Viver é se expor com força e aceitar as consequências de ser autêntico. E aí, numa dessas, você descobre algo lindo, que quem merece, fica. Que quem entende, respeita. Que quem te valoriza, não precisa que você se anule. Que ser estoico não é ser frio, mas ser pleno. Não é ser inatingível, é ser verdadeiro. E nessa verdade silenciosa, nasce a sua força mais poderosa. A de nunca mais mendigar o que você já carrega dentro. Quando você para de viver para agradar e começa a viver para honrar a si mesmo, algo se rompe. De repente, aquele peso invisível que você carregava começa a cair dos ombros. E não é porque o mundo ficou mais leve. É porque, enfim, você parou de tentar carregar o mundo nas costas. O estoicismo ensina que a gente só sofre pelo que escolhe carregar. E tem hora que a gente precisa soltar. Soltar a necessidade de ser compreendido, de ser aceito, de ser aplaudido. Soltar a fantasia de que bondade sem limites é virtude. Você não precisa se justificar por colocar sua paz em primeiro lugar. Não precisa se explicar quando decide sair de onde não é respeitado. Não precisa fazer discurso para dizer não. Sua vida não é debate público. Sua felicidade não é tema de votação. A filosofia estoica nos lembra: é sábio o homem, que fala pouco, age muito e sofre pouco pelas coisas fora de seu controle. Quem não aprende isso cedo, vive preso numa prisão invisível, onde o carcereiro é a opinião dos outros. E essa prisão é cruel, porque quanto mais você tenta agradar, mais exigem de você, mais se aproveitam da sua boa vontade, mais esperam que você se dobre, sorria, se anule, até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais o rosto refletido, não vê mais brilho nos olhos, vê apenas cansaço, vê o retrato de quem viveu para agradar todo mundo menos a si mesmo. Maquiavel, num golpe de realidade, nos ensinou que a vida é um campo de forças, e quem não impõe presença, desaparece. Quem não protege seus limites é engolido. O príncipe, dizia ele, deve ser respeitado pela força silenciosa que emana, não pela fragilidade que exibe. E você que luta todos os dias para ser melhor, precisa entender. Ser forte não é ser cruel, é ser justo primeiro consigo mesmo. Quando você entende isso, tudo muda.
você começa a escolher melhor suas batalhas, a poupar energia, a não se abalar com cada desapontamento, a perceber que quem realmente importa vai te respeitar ainda mais pela sua firmeza. E quem se afastar, deixe ir. Melhor a solidão digna do que a companhia tóxica que só te aprisionava num papel que você nunca quis interpretar. A vida é curta demais para viver papéis que não são seus. Curta demais para se curvar diante de plateias ingratas. Curta demais para não ser o autor da sua própria história. Como ensina o estoicismo, seja senhor de si mesmo, porque quem não é senhor de si acaba escravo das circunstâncias. E você nasceu para ser livre, não para ser marionete das expectativas alheias. E é aí que a verdadeira virada começa. Quando você entende que liberdade não é ausência de responsabilidade, mas presença de consciência. Não é fazer tudo o que dá na telha. É saber exatamente o que merece sua energia e o que merece seu silêncio. O estoicismo, com toda a sua simplicidade brutal, ensina: você não precisa se ocupar com o que não depende de você. E agradar os outros, adivinha? Não depende. Você já reparou que as pessoas mais respeitadas são aquelas que têm uma serenidade quase irritante? Aquela calma que incomoda quem vive tentando manipular, quem vive se alimentando da culpa alheia. Não é à toa. A calma é um dos maiores sinais de poder interior. Quem se respeita não se apressa em convencer, não se contorce para caber, não se vende por aceitação barata. Essa serenidade estoica só nasce quando você para de se medir pela régua dos outros. Quando você entende que não é todo olhar que merece resposta, nem todo julgamento que merece consideração. Quando aprende que o preço da sua paz é caro demais para ser negociado em cada esquina, e que muitas vezes o maior ato de amor próprio é simplesmente se afastar sem fazer barulho. Maquiavel sabia disso. Ele dizia que num mundo de aparências e interesses, quem domina sua própria imagem, domina sua vida. Não se trata de ser falso, mas de ser estratégico. De entender que não basta ser bom, é preciso parecer forte, que a fraqueza aberta vira convite para abusos emocionais, e que firmeza silenciosa é escudo e espada ao mesmo tempo. Você pode sim continuar sendo generoso, gentil, sensível, mas agora com raízes profundas. Agora, sabendo que ser bom não é abrir mão de si. Ser bom é saber dizer não com firmeza e sim com responsabilidade. Ser bom é ter coração grande, mas olhos atentos. Ser bom é saber amar sem se anular. É ter a coragem de ser inteiro, mesmo num mundo que premia máscaras. E nesse caminho pode apostar. Você vai perder algumas pessoas. Vai decepcionar expectativas. Vai quebrar pactos invisíveis, mas vai ganhar algo infinitamente maior, a sua própria vida de volta. E acredite, viver sob seus próprios termos, com a alma limpa e a cabeça erguida, vale qualquer preço. Como ensina o estoicismo, melhor suportar a solidão digna do que viver acorrentado ao medo de desagradar. Você já percebeu como viver tentando agradar é como correr numa esteira sem fim? Você se esforça, dá o seu melhor e continua, parado no mesmo lugar. Porque a verdade é que, para quem nunca se impõe, o esforço nunca é suficiente. Sempre vão exigir mais. Sempre vão achar que você pode ceder só mais um pouquinho, só mais uma vez. Até não sobrar nada além de frustração e cansaço. O estoicismo é direto. Você não controla as expectativas alheias, só controla sua resposta a elas. E a resposta mais poderosa é a construção silenciosa de limites inegociáveis. Limites que não precisam ser explicados nem defendidos em tribunais emocionais. Limites que são percebidos na sua postura, no seu olhar, no seu silêncio. O respeito verdadeiro nasce da coerência, não da autopromoção. Maquiavel não ensinava a ser cruel, mas a ser lúcido. Ensinava que quem não entende a natureza humana vira brinquedo nas mãos dos que entendem. E a natureza humana, meu amigo, é egoísta por padrão. Não é maldade, é instinto, é sobrevivência. Quem se oferece demais vira moeda barata no mercado das relações. Quem sabe seu valor é tratado como joia rara, mesmo que, no começo,
Tentem te chamar de difícil ou egoísta. Ser difícil para os aproveitadores é elogio. Ser chamado de egoísta por quem só te queria submisso é medalha de honra, porque você não foi feito para ser tapete emocional. Você foi feito para ser presença, para ser lembrado não pela facilidade com que se dobra, mas pela dignidade com que se mantém de pé. Como ensina o estoicismo, a integridade é um escudo que nenhum ataque externo consegue perfurar. E talvez você esteja se perguntando agora, mas e se eu perder pessoas nesse processo? A resposta é simples e brutal. Quem se afasta porque você se respeita nunca deveria ter ficado. Relacionamentos que exigem sua anulação não são amor. São um contrato de servidão emocional. E você não nasceu para servir ao medo. Nasceu para honrar sua essência. Então, ergue a cabeça, endireita os ombros, ajusta a postura. E lembra, você não precisa se explicar, se justificar, se dobrar. Basta existir inteiro. Basta existir em paz. Porque no final, como ensina o estoicismo, a alma que se basta é a alma que conquista a liberdade que ninguém pode tirar. A liberdade, aquela que tantos falam, mas poucos realmente vivem, começa no momento em que você entende que não deve nada a ninguém além de si mesmo. Não falo de desprezo, falo de maturidade emocional, de perceber que agradar todo mundo é um projeto condenado ao fracasso e que viver para agradar é, no fundo, uma forma silenciosa de escravidão. O estoicismo reforça: somos prisioneiros, não das correntes externas, mas das nossas próprias ilusões. E se tem uma ilusão que escraviza muita gente, é a ideia de que bondade sem limites é sempre virtude. Não é. Bondade sem discernimento é convite para abuso. Generosidade sem sabedoria é caminho certo para a exaustão. E você não foi feito para se consumir tentando manter os outros confortáveis. Você foi feito para ser luz, mas luz firme, que ilumina sem se apagar para agradar quem prefere a sombra. Maquiavel, muitas vezes mal compreendido, não queria formar tiranos. Queria formar homens lúcidos. Homens que entendessem que num mundo onde os interesses individuais prevalecem, ser apenas bom é perigoso. Você precisa ser estratégico, precisa ser forte, precisa ser leal à sua verdade antes de ser leal a qualquer expectativa externa. E, acima de tudo, precisa aprender a arte silenciosa de ser respeitado sem precisar implorar. Você já percebeu que quem tem limites claros atrai relações mais sinceras? Não necessariamente mais fáceis, mas mais verdadeiras. Quem impõe respeito afasta oportunistas. Atrai quem realmente enxerga valor, não quem só quer sugar. É como se sua alma começasse a emitir um novo sinal. Aqui não se brinca, aqui se honra. E esse sinal invisível, mas poderoso, muda tudo à sua volta. O estoicismo ensina que a verdadeira paz não vem de mudar o mundo, mas de mudar a si mesmo. Não vem de controlar o comportamento dos outros, mas de controlar o próprio coração. De aprender a dizer sim com consciência e não com firmeza. De aceitar que, às vezes, o preço da autenticidade é a solidão. Mas que essa solidão, diferente da submissão, é fértil. Faz florescer quem você realmente é. Você não foi feito para caber em todas as molduras, nem para atender todas as expectativas, nem para sorrir em todas as festas. Você foi feito para viver alinhado com sua própria essência, para honrar o que sente, o que pensa, o que sonha, para ser, em meio a um mundo de máscaras, um rosto nu, verdadeiro, corajoso. E é aí, nesse lugar, que a liberdade verdadeira começa a morar. No meio desse caminho de reencontro consigo mesmo, a dor é inevitável. Não dá para sair ileso de um processo de libertação, porque libertar-se é, antes de tudo, quebrar correntes que muitas vezes você mesmo ajudou a forjar. Correntes feitas de medo, de necessidade de aceitação, de vergonha de ser diferente. O estoicismo ensina: a dor da mudança é passageira, mas a dor de viver negando quem você é dura a vida inteira. E é engraçado como o mundo reage quando você começa a mudar. Quem se aproveitava do seu silêncio vai te acusar de ser egoísta.
Quem se alimentava da sua culpa vai dizer que você não é mais o mesmo. E sabe de uma coisa? Eles vão ter razão. Você realmente não será mais o mesmo. Será alguém que parou de se vender barato. Alguém que finalmente entendeu o próprio valor. Maquiavel já alertava. O príncipe precisa ser astuto como a raposa e forte como o leão. Não basta querer ser bom. É preciso ser inteligente. É preciso perceber as armadilhas escondidas nas palavras doces. É preciso reconhecer o predador disfarçado de amigo. É preciso, acima de tudo, ter coragem de proteger o próprio território emocional como quem defende a própria vida. Porque, no fundo, é isso mesmo. Você já não deve mais explicações para quem nunca entendeu seu silêncio, nem desculpas, para quem só valorizava sua submissão. Quem te respeita de verdade entende sua mudança. Quem te amava de verdade ama ver você se levantando, mesmo que isso signifique perder o controle que tinha sobre você. E quem se afastar? Deixe ir. A vida também ensina através das partidas. O estoicismo nos mostra que o que é essencial jamais se perde. Só o que era falso se despede diante da verdade. E a sua verdade é preciosa demais para ser vendida por migalhas de aceitação. Você é a sua primeira responsabilidade, sua primeira casa, seu primeiro compromisso, e não existe vitória externa que compense a derrota interna de quem abandona a si mesmo. Então, segue em frente. Mesmo que a caminhada às vezes seja solitária, mesmo que doa. Porque essa dor é parto, é nascimento, é transformação, e é nesse processo que você vai descobrir a força que sempre esteve aí dentro, esperando apenas que você tivesse coragem de se escolher. Existe uma força que nasce no silêncio, um tipo de poder que não precisa de anúncio, nem de aprovação, nem de permissão. É o poder de quem parou de pedir licença para existir. Quem entendeu que seu valor não depende do reflexo que vê nos olhos dos outros. O estoicismo ensina: a verdadeira grandeza é silenciosa. Não se promove, não se vende, não se diminui. Apenas é. Talvez no começo esse novo modo de viver te assuste. Parece estranho dizer não sem culpa. Parece desconfortável se colocar, em primeiro lugar, sem sentir que está fazendo algo errado. Porque o velho script ainda sussurra na sua mente: seja bonzinho, seja compreensivo, seja agradável. Mas cada vez que você rompe esse ciclo, cada vez que escolhe sua verdade em vez da aprovação alheia, uma parte sua se fortalece. Maquiavel entenderia perfeitamente esse processo. Ele sabia que a estabilidade verdadeira, seja num reino, seja numa alma, não nasce do desejo de agradar. Nasce da capacidade de se manter firme diante da pressão, de suportar olhares desapontados sem se dobrar, de ser íntegro mesmo quando a tentação de voltar a ser o bonzinho for grande. E ela vai ser. Não se iluda, você vai sentir saudade da velha zona de conforto, vai querer, em alguns momentos, ceder de novo, vai achar que talvez fosse mais fácil voltar a sorrir e acenar para todo mundo. Mas lembra, fácil nem sempre é certo. E o caminho estoico é o caminho do difícil necessário, não do fácil enganoso. Ser firme não é ser amargo, é ser verdadeiro. E a verdade, ainda que solitária, é o único solo onde a liberdade real floresce. A cada não dito com respeito, a cada limite mantido com firmeza, você reconstrói a si mesmo. Como quem reconstrói uma casa depois de uma grande tempestade. Tijolo por tijolo, palavra por palavra, decisão por decisão. E essa casa nova, diferente da antiga, vai resistir aos ventos, às críticas, às tentações, porque foi construída sobre a rocha da sua consciência, e não sobre a areia movediça da necessidade de aceitação. E é assim, passo a passo, que você vai descobrindo que ser livre é, na verdade, ser fiel. Fiel ao que sente. Fiel ao que, sabe? Fiel ao que escolhe. Fiel ao que sonha. Como diziam os antigos estoicos, a alma que vive em coerência com seus próprios valores é invencível. E, meu amigo, essa invencibilidade silenciosa é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você vê vivendo para impressionar? Quantas vivem para caber, para ser aceitas,
para serem vistas como boas. É uma corrida maluca, uma feira de máscaras onde todo mundo sorri, mas quase ninguém é feliz de verdade. O estoicismo nos ensina que a verdadeira serenidade não vem de ser aceito, mas de se aceitar. Não vem de ser amado por todos, mas de se amar o suficiente para não precisar de aplausos. Maquiavel, com a clareza que incomoda, já dizia: todos veem o que pareces ser, poucos sentem o que realmente és. Essa frase é como uma lâmina que corta toda a fantasia social. Você pode ser o mais puro dos seres, mas o mundo vai te julgar pela impressão que você deixa, não pela sua essência. Por isso não basta ser bom, é preciso ser forte. Não basta ser justo, é preciso ser respeitado. E ser respeitado não é questão de levantar a voz, é questão de levantar a alma, de ter a postura de quem sabe o próprio valor, de caminhar, sem pressa, sem desespero, sem mendigar amor ou reconhecimento, como uma árvore robusta que, mesmo diante do vento, não perde sua base, como uma montanha que, mesmo diante das tempestades, não se curva. Essa presença, essa força serena, é construída no dia a dia. Cada vez que você escolhe a si mesmo, cada vez que você diz não a relações que te diminuem, cada vez que você recusa ser personagem no teatro da expectativa alheia, isso é estoicismo vivo. É filosofia aplicada no sangue, no osso, na carne das suas escolhas diárias. Você não precisa ser perfeito, não precisa acertar sempre. Vai errar, vai fraquejar, vai vacilar em alguns momentos. E tudo bem. O que importa é o caminho que você escolhe voltar a trilhar depois da queda. O estoico não é o que nunca cai. É o que sempre se levanta, mais sábio, mais firme, mais inteiro. Então, não desista de si mesmo. Não abandone o projeto mais importante da sua vida, ser quem você nasceu para ser, mesmo que o mundo prefira versões mais palatáveis, mais fáceis de manipular, porque no final, só você vai estar dentro da sua pele, vivendo as consequências da sua verdade ou da sua omissão. E a pergunta que vai ecoar é simples: eu vivi para agradar ou vivi para ser livre? Sabe, a liberdade verdadeira tem um preço que assusta, o preço da solidão consciente. Nem todo mundo vai aplaudir sua mudança. Muitos vão torcer o nariz, vão tentar te puxar de volta para o lugar onde você era mais conveniente para eles. Vão dizer que você ficou diferente, frio, distante. E, sinceramente, é verdade. Você ficou diferente. Ficou mais inteiro. E quem se alimentava da sua fragmentação vai sentir falta da sua antiga submissão. O estoicismo é claro. A virtude não é aquilo que agrada a todos, mas aquilo que mantém a alma alinhada com a razão e a natureza. Você não foi feito para ser agradador de plateia. Foi feito para ser protagonista da sua própria jornada. E protagonistas, meu amigo, muitas vezes caminham só, enquanto a maioria se perde na multidão. Não porque querem ser superiores, mas porque se recusam a viver em desacordo com sua consciência. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que a liderança verdadeira, seja sobre um reino, seja sobre si mesmo, exige suportar a ingratidão, a crítica e a solidão. Quem precisa de aplauso, para seguir não governa nada, nem o próprio destino. E você que escolhe agora se libertar da necessidade de ser o bonzinho, já está dando os primeiros passos rumo a essa liderança interior. E veja, ser líder de si mesmo não significa ser imune à dor. Vai doer. Vai ter dias em que você vai duvidar se fez a escolha certa. Vai sentir falta dos velhos sorrisos, mesmo sabendo que eram falsos. Vai sentir vontade de voltar a ser o que esperavam de você, só para não carregar o peso da rejeição. Mas segura firme, porque esse desconforto é sinal de crescimento, de transformação real. Cada não que você disser agora é um sim para sua liberdade futura. Cada limite que você mantiver agora é uma fortaleza erguida para proteger o que há de mais precioso em você. O estoicismo ensina: a dor que dói agora é a dor que cura depois. O desconforto que você enfrenta hoje é a semente da paz que vai florescer amanhã. Então respira fundo, levanta a cabeça e lembra,
Ser livre é um ato diário de coragem. Coragem de ser quem você é, mesmo que o mundo inteiro prefira que você fosse outra coisa. Coragem de ser montanha em meio ao vendaval. Coragem de ser silêncio em meio à gritaria. Coragem de ser verdade em meio às máscaras. Quando você passa a se respeitar de verdade, a vida ganha outra cor. Não é que os problemas desapareçam, nem que o mundo fique mais gentil. Mas você para de carregar o que não é seu. Para de aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. Para de se contorcer para caber em espaços pequenos demais para sua grandeza. O estoicismo ensina que a dignidade vem de dentro, e quem encontra essa fonte interna nunca mais se ajoelha para ser aceito. Você vai perceber que sua presença começa a causar impacto. Não pelo barulho que faz, mas pela paz que transmite. Não pela quantidade de palavras, mas pela firmeza no olhar. Você não será mais o bonzinho previsível. Será o homem ou a mulher que inspira respeito silencioso, como uma rocha em meio à correnteza, firme, inabalável, sereno. E quem tem olhos para ver, verá. Maquiavel sabia que governar não era agradar, era manter a ordem. E na sua vida, essa ordem começa quando você para de ser refém da carência e se torna guardião da própria paz. Quando você escolhe com quem vale a pena gastar energia. Quando você entende que nem toda batalha precisa ser lutada e nem toda provocação merece resposta. Essa sabedoria seletiva é puro estoicismo em ação. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Nem todo mundo vai merecer a nova versão de você. E tá tudo bem. O processo de crescimento é também um processo de seleção natural. Quem não acompanha a sua evolução, quem só se sentia confortável com a sua versão, submissa vai se afastar, vai reclamar, vai criticar, e isso é bom. É sinal de que o filtro está funcionando. A vida vai ficando mais leve quando você entende que não precisa carregar quem não quer caminhar. Quando você entende que sua responsabilidade é com a sua alma, não com a zona de conforto dos outros. Como diziam os estoicos, a paz que você busca lá fora só nasce dentro. E nasce do respeito silencioso que você constrói por si mesmo a cada escolha firme que faz. Então segue. Mesmo que às vezes doa. Mesmo que a saudade do antigo papel de bonzinho tente te puxar de volta. Porque no fundo, você já sabe. Não dá mais para viver dobrado. Não dá mais para viver pedindo permissão para existir. Chegou a hora de ser inteiro. Chegou a hora de ser livre. E essa liberdade, meu amigo, não tem preço. Existe um momento em que a ficha cai de vez. Ou você vive alinhado com a sua verdade, ou vive eternamente escravo do olhar dos outros. Não tem meio termo. Não tem fórmula mágica. O estoicismo deixa claro, o que depende de você é sua postura, não a reação dos outros. E é nessa consciência que nasce a verdadeira força. Não de dominar o mundo, mas de não ser mais dominado por ele. Você percebe que não precisa mais explicar sua ausência onde não é respeitado, nem justificar seus limites para quem nunca te ofereceu cuidado, nem mendigar carinho de quem sempre se alimentou da sua culpa. Cada passo que você dá em direção a si mesmo é um passo que ecoa firme na estrada da liberdade, como uma trilha de pedras sólidas que você vai colocando, uma a uma, com a coragem de quem decidiu não se perder de si. Maquiavel, que entendia como poucos a alma humana, já dizia que a aparência é poderosa e que mais vale ser temido no bom sentido do que ser amado sem respeito. Você não quer ser amado por pena, por interesse, por conveniência. Você quer ser respeitado por quem é, inteiro, com todas as suas luzes e sombras, porque o amor verdadeiro, o que vale a pena, floresce onde há respeito e nunca onde há submissão. Quantas vezes você já abafou sua intuição para manter um ambiente harmonioso? Quantas vezes sentiu no peito que algo estava errado, mas preferiu sorrir para não criar desconforto? Esse é o preço da falsa paz, uma paz que custa sua alma. E o estoicismo é claro, a verdadeira paz nunca exige que você se anule. Exige, sim, que você tenha coragem de sustentar a verdade, mesmo quando ela incomoda. Essa coragem, esse silêncio firme, essa postura serena, são como muralhas invisíveis que protegem sua essência.
Quem respeita, entra com cuidado. Quem não respeita, nem se atreve. E assim a vida começa a se alinhar de forma quase mágica. As relações melhoram, as oportunidades mudam. Você atrai o que vibra na mesma frequência da sua verdade. E mais bonito ainda, você para de se perder no vai e vem das expectativas alheias. Você aprende a caminhar em linha reta, mesmo que o vento sopre forte. Você entende que a única opinião que precisa respeitar acima de todas é a da sua própria consciência. E quando essa voz interna diz, estamos no caminho certo, o mundo inteiro pode se levantar contra, que mesmo assim, você segue firme. Talvez hoje ainda doa desapontar quem você sempre tentou agradar. Talvez ainda ecoe aquele medo antigo de ser rejeitado, criticado, julgado. Mas entenda, essa dor é só o eco do velho sistema desmoronando. O estoicismo ensina que não há crescimento sem algum nível de desconforto. Assim como o músculo precisa ser rompido para crescer, a alma precisa suportar o estiramento da mudança para se expandir. Você não nasceu para ser moldado pelo medo, nem para viver acorrentado pela necessidade de aceitação. Você nasceu para crescer até onde sua coragem permitir, para ocupar o espaço que seu espírito merece. E esse espaço, que antes parecia tão pequeno, agora vai se abrindo à medida que você escolhe ser fiel a si mesmo, dia após dia, escolha após escolha. Não importa o barulho externo. Maquiavel entendia que o poder real não era sobre controlar os outros. Era sobre controlar a si mesmo, a ponto de não precisar mais da aprovação deles. E quando você atinge esse ponto, acontece algo mágico. Você se torna inabalável. Não porque se fechou, mas porque se conheceu. Não porque ficou frio, mas porque ficou inteiro. Um estoico de alma, firme como rocha, sereno como a água que não luta contra o rio, mas segue seu próprio fluxo. Você vai ver que, com o tempo, a dor da rejeição diminui. A solidão vira espaço fértil. A ausência de alguns se transforma na presença mais forte de você consigo mesmo. E as relações que permanecerem, essas sim serão de verdade, baseadas em respeito mútuo, não em medo ou manipulação. Porque quem ama a sua luz, só quando ela é fraca, não merece caminhar com você quando ela brilhar inteira. E é isso que a vida começa a te ensinar de forma simples e brutal. A verdadeira força não grita, não se debate, não se impõe. Ela simplesmente existe, como o sol que não precisa convencer ninguém do seu calor, como a montanha que não precisa se mover para ser respeitada, como o mar que não pede licença para ser imenso. Então, escolha hoje ser essa força silenciosa, esse sol que aquece, essa montanha que protege, esse mar que não se diminui. E se em algum momento duvidar, lembra, cada passo fiel à sua essência é uma vitória que o mundo lá fora talvez nunca aplauda, mas que seu espírito vai celebrar em silêncio, com a paz que só quem é livre conhece. A vida é generosa com quem tem coragem de se escolher. Não porque elimina as dificuldades, mas porque fortalece quem não desiste de si. O estoicismo ensina que a alma virtuosa não é a que nunca tropeça, mas a que sempre se levanta, mais consciente, mais firme, mais serena. E agora você sabe. Ninguém vai te dar a liberdade de presente. Ela é conquista, ela é decisão, ela é renascimento. Você caminhou até aqui rompendo grilhões invisíveis, quebrou pactos silenciosos, se despediu de versões antigas de si mesmo. Tudo isso sem aplausos, sem plateia, sem garantias. Só você e sua coragem no silêncio da própria alma. E esse, meu amigo, é o tipo de vitória que ninguém pode tirar de você. A vitória de ser inteiro num mundo que lucra com sua fragmentação. Maquiavel sorriria ao ver você agora. Não porque se tornou frio, mas porque se tornou lúcido. Não porque desistiu de ser bom, mas porque aprendeu que a bondade verdadeira exige força, exige limites, exige inteligência emocional, exige aquela sabedoria silenciosa que olha o mundo nos olhos e diz: eu não vim para ser moldado, vim para ser quem sou. E mesmo que em alguns dias a saudade do velho personagem bata, mesmo que a tentação de voltar a agradar seja forte, respira.
Lembra do preço que pagou para chegar até aqui. Lembra das noites em que se sentiu sufocado tentando ser tudo para todos. Lembra do vazio de ser amado por uma versão de si que nem era verdadeira. E escolhe de novo. Escolhe, sempre que necessário, ser fiel à sua essência. Essa jornada é sua. Mas você não está sozinho. Aqui, nessa comunidade do estoicismo racional, estamos todos aprendendo juntos. Um passo de cada vez. Um vídeo de cada vez. Uma transformação de cada vez. Porque ser estoico é também ser irmão. E é fortalecendo uns aos outros que seguimos mais fortes. Então escreve aí nos comentários. Sou estoico. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso com sua evolução. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando de clareza, força e direção. Às vezes, uma simples mensagem muda o rumo da vida de alguém. E você pode ser esse mensageiro. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.